Bem-vindo a mais um panorama do Novo Testamento. E dando continuidade às aulas que abordam o Novo Testamento, a gente trabalhou o livro de 1 Coríntios na última aula e agora a gente vai trabalhar a segunda carta aos Coríntios. E aí você vai verificar o cronograma do mês de maio. Próxima aula a gente vai trabalhar o livro de Romanos. Quem vai trabalhar esse livro vai ser o pastor Eduardo. E aí a gente vai seguir para os aspectos gerais da carta. Então aqui a gente tem uma cronologia das cartas que foram enviadas a Corinto. Agora, quantas foram provavelmente, você pode analisar dentro dessa ordem cronológica, porque a gente vai ter em 51, Paulo inaugurando a cidade, vai estar escrito lá em Atos 18, do 1 ao 17, a igreja, na cidade de Corinto. Logo depois a gente vai ter a passagem em 53, onde que Paulo vai deixar a cidade de Corinto e vai partir para Éfeso. Então, provavelmente, ele chega em Éfeso praticamente na virada do ano de 51 para 52 e ele sai de Éfeso da virada de 52 para 53. E aí ele parte para a cidade de Éfeso. Isso aí a gente está narrando o episódio da segunda viagem missionária. Logo depois, a gente vai ter em 54, Paulo vai fazer uma visita constrangedora a essa cidade e você não vai ver essa visita narrada no livro de Atos. Então, quem diz que ocorre essa visita são os textos que Paulo escreve, porque ele vai chegar e dizer que eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E aí, os estudiosos alegam que Paulo está alegando que vai uma terceira vez para a cidade, que ele já foi uma primeira e uma segunda. A primeira já está registrada, que foi a vez que ele passou na cidade, que ele inaugurou a cidade. E aí ele sai, parte para a cidade de Éfeso, lá ele fica um breve momento e já segue para Jerusalém, para chegar e fazer o relatório para os apóstolos, e aí ele volta para Antioquia e vai sair para a terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária ele sai, passa por toda a região da Galácia, entra na Ásia e fica na cidade de Éfeso por mais de 3 anos. Enquanto ele está na cidade de Éfeso, ele vai escrever a primeira carta. Ele sai da cidade de Éfeso rumo a Troade, e de Troade ele vai embarcar para ir para a região da Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, antes de chegar na região da Caia, que fica a cidade de Corinto, ele escreve a sua segunda carta. E na segunda carta ele diz que essa é a terceira vez que ele está indo ter com eles. Então, é provável que exista uma viagem que Paulo fez à cidade de modo repentino. Muito provavelmente, enquanto ele estava na cidade de Éfeso, ele deve ter dado uma saída, atravessou o mar de navio e voltou para a cidade de Éfeso. Existe essa possibilidade. Por isso que se diz que Paulo fez uma visita constrangedora, e essa visita constrangedora está entre a primeira e a segunda carta. Logo depois de 55, Paulo vai escrever a carta que foi perdida. Então, muito do que ele escreve provavelmente é fruto daquilo que ele viu na cidade na época que ele foi lá. Mas essa carta é perdida. Por que também a gente fica com a ideia de que Paulo escreveu uma carta anterior à primeira carta aos Coríntios? Porque ele diz isso no primeiro texto da primeira carta aos Coríntios. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com impuros. Então Paulo já diz, eu já escrevi uma carta para vocês. Vocês já não sabem? E Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, na primeira que nós temos. Então, muito provavelmente, Paulo se dirigiu a essa cidade uma outra oportunidade, uma primeira vez, anterior à carta que nós temos. Por isso que a gente diz que a primeira carta aos Coríntios não é relativamente e realmente a primeira carta. Logo depois, em 56, a gente vai ter um relato negativo dos familiares de Chloe, que vão chegar até Paulo e vão narrar as coisas que estão acontecendo. Se eles vão chegar a Paulo, eles sabiam onde Paulo estava. Paulo estava na cidade dos Éfesos. E se ele estava lá, era conhecido o local onde que Paulo estava, é muito provável que Paulo já tivesse dito para ele onde estariam quando ele foi fazer essa visita constrangedora. Porque senão eles iam ter que percorrer todo o mundo conhecido
até chegar a Jerusalém para saber aonde é que Paulo estava. O texto não diz isso. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contenda entre vós. E aí, quando chega essa informação para Paulo, Paulo vai chegar e vai escrever, ainda em 56, a primeira carta aos Coríntios, que é a carta que a gente tem, que está inserido no Novo Testamento. E assim a gente bate todo o panorama a respeito da primeira carta. E agora a gente parte para narrar os fatos que aconteceram após estes e que vão dar sequência a tudo aquilo que se espera antes que se inicie a escritura da segunda carta. Então vamos lá. Bem, Paulo ele escreve a primeira carta e ele precisa que alguém envie essa carta. E quem vai enviar essa carta, vai levá-la em mãos para os cristãos da região da Caia, são Timóteo e Erasto. Eles vão até a cidade de Corinto. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou por algum tempo na província da Ásia. Só para lembrar, a província da Ásia, local onde ficava a cidade de Éfeso. E aí, final de 56, os judaizantes causam enorme crise em Corinto. E eles chegam e vão relatar para Paulo, né? As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Então, os judeus que haviam chego em Corinto estavam tentando denegrir a imagem de Paulo para eles terem ascendência sobre o povo que está ali e eles poderem aproveitar-se do povo local para receber de modo financeiro aquilo que o povo poderia dar para eles. E não importava muito para eles se eles teriam que alterar uma ou outra porção daquilo que tinha sido dito para eles. Na realidade, eles estavam mais preocupados com ganhos financeiros do que com a mensagem propriamente dita. Mas essa informação vai chegar para Paulo também, que existiam esses judaizantes e que eles estavam causando grande crise em Corinto. E aí Paulo vai escrever a tal carta pesarosa. É outra carta que supostamente a gente não tem. E onde é que ele está dizendo isso? Porquanto ainda vos tenho constritado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos constritou por breve tempo. Alguns dizem que isso faz referência à primeira carta aos Coríntios. E você não tem como chegar e dizer que não faz. Outros dizem que é uma carta após esta que Paulo escreveu e que constrangeu muito eles, que deixou eles muito contrito. E é uma possibilidade de ter ocorrido porque quando você olha para a primeira carta, o teor da primeira carta ele não é tão duro ao ponto de você chegar e falar que essa carta fez com que eles ficassem muito pesarosos. Porque a primeira carta diz que realmente eles tinham problemas, acusam que eles não entendem o ministério, acusam que eles estão utilizando os dons de forma errada, mas ao longo da carta, conforme vai chegando próximo aos capítulos finais, Paulo começa a suavizar o texto. Ele começa a falar, olha, eu sei que vocês gostam muito de dons ministeriais, mas eu vou te mostrar o melhor dom. Eu vou passar a ensinar-lhes o caminho excelente. E aí Paulo começa a narrar sobre o amor. E vai dizer como o amor sobressai sobre qualquer outro dom. Isso não parece ser uma carta muito pesarosa. Pode ser que o início dela fosse, mas não o fim. O fim é uma carta onde que um pai narra para um filho a atitude que ele espera do filho. Não deveria causar tanto sofrimento, tanto pesar, tanta dor. Baseado nisso, existem pessoas que dizem que existe uma carta entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda, mas também existe a possibilidade desse pesarosa estar se referindo simplesmente à primeira, e o modo como o qual Paulo quis indicar o teor com o qual ele se dirigiu aos Coríntios e que ele não gostou do teor com o qual ele se dirigiu.
mas que ele foi obrigado a fazer. Então, existem essas duas linhas de raciocínio. Então, a carta pesarosa pode ser uma terceira carta ou pode ser a própria primeira carta aos Coríntios. E aí a gente vai estar em meados de 57 e Paulo tem que sair da cidade de Éfeso, às pressas. Até porque está tendo uma grande rebelião na cidade. Demétrio conseguiu incitar todo o povo contra Paulo, depois de Paulo ter uma grande vitória na cidade e conseguir queimar todos os livros de bruxarias existentes e várias pessoas se convertendo. Ocorre isso. E Paulo tem que fugir às pressas da cidade. E aí, tudo aquilo que Paulo tinha planejado executar vai à bancarrota, porque ele planejava ir direto para Corinto. Não, ele tem que fugir para Troade. E aí Paulo vai para Troade. E quando ele chega em Troade, ele espera encontrar com Tito, mas ele não encontra Tito em Troade. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei a meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então Paulo chega em Troade, ele vê uma oportunidade de pregar, e Paulo não costuma desperdiçar oportunidades. Mas ele fala, olha, eu não tenho condições, eu preciso encontrar Tito. Então aqui a gente verifica também que essa carta aos Coríntios é uma carta que não só indica o transcorrer do ministério de Paulo, mas ela também indica as próprias características de Paulo, os próprios sentimentos, as próprias emoções, como Paulo se portava. Aqui você consegue identificar que Paulo era uma pessoa carnal, uma pessoa como eu e você, uma pessoa que viveu na sua própria época, teve seus temores, seus medos, seus receios, as suas preocupações, ao ponto de chegar a ele, o espírito dele ficar inconstante, não ficar tranquilo, para ele poder chegar e fazer o trabalho o qual ele fazia tão bem, que era pregar o Evangelho. Ele chega e fala, não consigo, eu preciso procurar Tito. E ele vai para Macedônia ao encontro de Tito. E aí a gente vai ter final de 57. Em final de 57, já na Macedônia, Paulo relata que encontra Tito. E Tito vai trazer consolo para ele, porque ele vai trazer informações da Acaia. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito vai reportar que tudo aquilo que estava acontecendo já passou, mas ele vai chegar e citar, temos problemas. Existem pessoas que vieram de Jerusalém e estão pregando um outro evangelho, diferente daquele que pregamos. E eles estão fazendo de tudo para aniquilar com a sua autoridade perante a cidade. E Paulo já sabia de antemão alguma coisa do gênero, porque os crentes da casa de Cloe já tinham falado para ele que uns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e alguns de Jesus. Então já havia divisão, e essa divisão em parte ocorria por causa desses judaizantes chegando na cidade. Baseado nisso tudo, ainda na região da Macedônia, Paulo vai chegar e escrever a segunda carta aos Coríntios. E assim a gente conclui esse panorama e a gente entende por que Paulo vai escrever essa carta. Complementando isso, a segunda carta aos Coríntios ela tem uma abundância tremenda de informações que referenciam o autor, referenciam o Paulo. O primeiro deles é o próprio texto, a própria abertura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele deixa isso bem claro, não só aqui, mas em toda a carta. E em toda a carta há uma intensidade de emoções, uma intensidade de sentimentos, e volta e meia os objetivos que estão na carta vão permear a vida de Paulo. Porque você vê o tempo todo que essa carta é uma defesa do apostolado de Paulo. Do início ao fim, Paulo ele tem que se defender de tudo aquilo que ele está sendo atacado pelos judeus que chegaram na cidade, os vindos de Jerusalém.
Paulo, então, ele vai defender o seu ministério com unhas e dentes. Ele vai descrever todas as suas ações, o modo como ele se portou, o modo como ele se identificou, o modo como ele se encontra. Ele vai narrar o seu estado emocional, o seu estado mental. Ele vai chegar e dizer da sua debilidade física, do seu modo de falar, da sua incapacidade de chegar e tratar com os crentes da região da Acaia de forma mais eloquente. Então Paulo ele vai chegar e se despir. Paulo aqui ele se demonstra ser um homem como qualquer outro. Ele vai mostrar todas as suas fragilidades, vai mostrar sua temperância, ele vai mostrar sua autoridade. Paulo ele vai indicar: este sou eu. É isso que ele vai fazer ao longo dessa carta. Por isso que você vê que essa carta, a autoria relacionada a Paulo, não é tão questionada. Porque o tempo todo é uma defesa do ministério de Paulo. Quem é que ia ganhar alguma coisa fazendo uma defesa do ministério de Paulo? Apenas o próprio Paulo. Ou ainda algum dos seus discípulos. Mas o modo como ele escreve é idêntico a como ele escreve nas outras cartas. O modo como ele complementa as informações que existem na primeira carta indicam que o autor da segunda é o autor da primeira também. E essa carta ela é motivada pela chegada de Tito com as boas novas. Então Paulo já fica sabendo que algumas coisas foram tratadas e que agora ele tem um novo problema, que é a oposição forte judaica que está ocorrendo na cidade. E assim a gente termina essa pequena introdução e a gente vai passar a abordar essa primeira divisão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7, onde que vai se tratar do ministério e os planos do apóstolo.